Olá, olá, olá a todos. Boa noite para quem nos acompanha ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem vai fazê-lo posteriormente. Hoje vamos dar início ao nosso 12º episódio da nossa série Vida de Professor, uma série que tem perpassado aí por diversos estados do país. Muito bem, pessoal entrando aí. Professora Flávia, muito obrigado. Todo mundo nos acompanhando. Hoje vamos ter a honra de receber o professor Rodrigo Mazei, do Espírito Santo, nosso grande processualista capixaba, que certamente vai nos honrar com uma exposição sensacional. Nosso projeto, a ideia é que ele se estenda, como eu já disse algumas vezes, até pelo menos a Semana do Professor. E então vamos seguindo semana a semana. Amanhã vamos ter a satisfação de receber a professora Luísa Rodrigues de Santa Catarina, em parceria com as processualistas, mais uma vez, uma grande parceria que temos feito. E para a semana posterior vamos continuar recebendo professores renomados, professores de vários lugares do país, até que cheguemos, como dito, na Semana do Professor, onde nós vamos estabelecer uma semana especial, uma semana de diversas homenagens. Bom, o professor Rodrigo Mazei está aqui entre nós, vou aceitar o convite dele para que a gente possa começar o nosso bate-papo. Vamos lá, vai dar certo. Grande Maza! Tudo bom? Como é que você está? E aí, meu caro, tudo bem? Rapaz, hoje um dia pesado, dia cansativo. É, Nossa Senhora, normal. Correria danada, né? correria, correria, correria. Hoje vou. Trabalhando muito mais do que antes, né? Não, hoje já dei aula já na UF. Dia do professor, eu já dei aula na UFES. As nossas aqui começam semana que vem. Segunda-feira reinicia o período na UFJF. Esse período vai ser uma continuidade, né? Mas é um período completamente atípico, né? Vamos É, ver com- como é que vai ser. Bom, boa noite a todo mundo. Boa noite, meu caro. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação, muito breve mesmo, e já te passar a palavra, porque a ideia aqui é ouvir o entrevistado, ouvir o professor. Afinal de contas, o nosso projeto é também uma forma de homenagear os professores, os grandes mestres que nós temos no Brasil, claro, dentro do direito do processo. Bom, nosso professor homenageado de hoje, nosso convidado, professor que representa o Estado do Espírito Santo, nosso capixaba, exímio processualista, diria também exímio civilista e exímio conhecedor de vinhos. Eu já convido todo mundo, quem não conhece ainda, conhecer a série Direito e Vinho, do professor Rodrigo Mazei, que entrevistou e vem entrevistando diversos professores, sempre com excelentes exposições, não só processuais, como também etílicas, né, enólogas. É um grande conhecedor de vinho. A professora Fernanda conosco aqui já conhece, certamente pode atestar também o que eu estou dizendo, mas enfim, como eu dizia, professor Rodrigo Mazei, pós-doutor pela UFES, doutor em Direito Processual pela FADISP, professor da graduação e do mestrado também da UFES, além de um brilhante advogado. E uma das principais características que eu não citei ainda, que ele certamente deve compartilhar, além de tudo, é um grande vascaíno, e não podia deixar de comparecer aqui na nossa live, porque semana passada nós tivemos aqui o prazer de receber o professor Alexandre Câmara, e não tem essa nossa qualidade, né? Um grande professor, um grande orador, mas infelizmente, né, em termos futebolísticos, ele não é dos melhores como nós. Então aqui, o professor Pedro Nogueira já esteve conosco aqui, mas ele também vascaíno como nós, e hoje então uma satisfação ainda maior de poder recebê-lo aqui. Bom, Maza, eu vou mais uma vez te agradecer e já te passar a palavra para que você possa contar para nós um pouco como foi até hoje, né? Como é até hoje a sua história na docência. Como é que você começou a dar aulas? Se alguém te influenciou? Como é que isso funcionou? Se você é uma ideia que você já tinha desde a infância, desde a graduação, enfim, como é que surgiu a docência na sua vida e como é que foi de lá para cá? Mais uma vez, obrigado, meu caro. Bom, boa noite a todos aí. Boa noite, Márcio. Eu agradeço aí, o grande amigo vascaíno. Você vê que eu botei uma blusa aqui, a blusa rosa aqui, em homenagem aqui ao Espírito Santo, né? E foi proposital, né, para representar o nosso estado. Estou muito feliz, acho que é um projeto bem bacana que você tem aí. Cara, assim, e essa minha vida aí de professor, ela é uma coisa, ela é um pouco atípica.
a minha situação ela é um pouco diferente. Olha só o que aconteceu. Eu vou lá atrás, eu vou voltar para a gente pegar assim, um ponto. Eu me formei muito novo, e numa época em que talvez assim, eu dei uma sorte com as oportunidades, e eu saí da faculdade e muito rápido eu engatei num escritório de advocacia, e eu com 4 anos então assim, aconteceu, né? E eu acabei sendo sócio desse escritório de advocacia. E o que aconteceu? Olha que legal. Eu, não, saindo da faculdade, eu já fiz uma especialização, porque antigamente as especializações elas eram, né, mais profundas, enfim, ela não tinha essa quantidade. Então, só para você ter ideia, foi a primeira especialização em processo civil no Espírito Santo. Você tem ideia, em processo foi a primeira no Espírito Santo. Eu tive aula com o Nelson Neri, com Carmona, com Bedak. Não, foi bem legal. A Patrícia Pisol foi minha colega de mestrado, de especialização, né? Então foi Aprendi bem, recurso com o livro dela. não, e foi bem bacana, assim, era altíssimo nível essa turma. E na sequência aí acabou, e um pouco eu fiz esse curso e tal, depois eu acabei fazendo um outro. E isso, assim, de eu ter me formado, olha que coisa, isso é interessante até para quem vai ouvir isso, de eu ter me formado até. E aí aconteceu, quando a especialização, um professor lá na UFES, às vezes não podia dar aula e tal, me chamava, mas eu dava aula muito mais, assim, nas janelas ali. Na verdade, não era aula, uma exposição, então não tive essa vida de docência. E eu tive muito intenso na advocacia, muito intenso na advocacia, uma advocacia de 8 anos, de eu ter formado, 8 anos, muito intensa. Sempre estudei muito, sempre gostei muito de estudar. Cheguei até a publicar, olha que você vê, nesse período alguma coisa. E venho, depois desses 8 anos, fazer uma nova especialização. E uma especialização feita pela PUC de São Paulo, uma parceria que foi feita aqui em Vitória. E aí fiz essa nova especialização e tal, foi bem legal, me incentivei, já tinha uma outra situação, e dali Outra cabeça, né? outra cabeça, tal, né, muito mais maduro. E eu fui fazer na sequência, eu fui fazer o mestrado na, na PUC. Só que aí tem um detalhe que é interessante, cara. Enquanto eu estava fazendo, olha como é que como é que começa a vida de professor. Enquanto eu estava fazendo essa segunda especialização, teve um caos aqui na UFES, que não conseguia contratar professor. E uma matéria específica de processo não teria professor. E na época, o coordenador do curso na época me pediu para eu dar aula durante 6 meses como voluntário. E considerando que eu sou uma pessoa muito grata à UFES, porque eu me formei na UFES, meu pai se formou na UFES, na Faculdade de Direito, então eu ministrei aula 1 ano lá na UFES. E quando eu estava ministrando aula na UFES e tal, né, o que eu botei na minha cabeça, né? Eu estava lá, eu tinha um sonho lá, que o sonho era voltar para a UFES como professor definitivo e como professor de Direito Civil, tá? Não era nem como professor de processo. Esse era o meu grande sonho. E eu fui fazer o mestrado civil e tal, pensando nisso, né? Mas assim, como um sonho e tal. E Márcio, eu vou te falar um negócio que pouca gente sabe. Nesse período entre a especialização e depois eu fui fazer mestrado, quando surgia quando faltava professor, eles às vezes me chamavam, depois teve o concurso para professor substituto. Vou falar uma coisa muito íntima minha. Eu fiz a faculdade em 4 anos, lá na UFES. E eu falei para que eu daria aula durante 4 anos de graça. Que a cada semestre que eu estudei na UFES, eu daria um semestre de graça. E eu completei 8 semestres que eu dei aula como professor voluntário na UFES. Pagou com juros e correção. Eu dei, e foi assim, uma coisa assim. E aí de lá, eu também terminei o mestrado, né? Então, assim, tinha a ideia de voltar, né? E a ideia minha era. Aí foi o meu sonho, era ser o professor da UFES, né? Era meu sonho, era a UFES, né? O meu sonho.
E aí eu me preparei para... Vim me preparando. E eu vi que o concurso que ia abrir na sequência, o concurso mais rápido que teria, era o concurso... Essa é sensacional, essa história que eu vou contar agora. Era o concurso, eu fiz, né? Não teria o concurso de processo. Não teria o concurso de civil, teria o concurso de processo. Aí eu vou e mudo meu doutorado para processo. Já me preparando, né, para quando tivesse que fazer a prova de seleção e tal. Terminei o doutorado, sentando o pau, imaginando aqui vai abrir o concurso aqui uns 2 anos, estudando e tal. E nisso estudando muito com um parceiro, né, que era o Zanetti, né, a gente estudando para o mesmo concurso. Acontece um vento maluco e um professor que ninguém esperava de civil, da UFES, pede aposentadoria. E estava defasado a quantidade de professor de civil. E tiveram que abrir o concurso de civil voando. Então, você imagina um cara que tinha um plano de voo num sentido, tinha um sonho num sentido, que fez o óbvio. Mudou tudo. Mudei tudo e veio um concurso de civil. E vem esse concurso de civil ainda, para acabar de melhorar tudo ainda, com minha esposa grávida, cara. Com minha esposa hiper grávida. E aí, cara, vem esse concurso, eu largo tudo, vou estudar civil, né? Foi um concurso super complexo e, graças a Deus, eu consegui passar no concurso, né? Acabei sendo o primeiro colocado, que eu até falei, o importante nesse concurso não era nem ser primeiro, segundo, era passar, porque pela defasagem de professor, a gente sabia que quem E passasse... acabar entrando, né? Não, eu falei, rapaz, o que eu quero é passar. Mas, enfim, aí eu dei a sorte de ter sido o primeiro colocado. E aí, para você ver como é que as coisas são engraçadas. Eu passei no concurso, o resultado saiu na quinta. Você está preparado psicologicamente? Tô sentado aqui, preparado. Meu filho nasceu no sábado. Nossa, E aí, como já estava era um problema de... Tá, eu já comecei a dar aula na segunda. que beleza. Então, eu já comecei a dar aula na segunda, porque tinha lá... Porque também aí o pessoal brinca comigo, porque o que acontece? Eu estava fazendo o pós-doc na UFES. Então, o pós-doc me convocou como uma retribuição, né? Como eu tinha que fazer a retribuição. Então, eu fui chamado não como professor concursado, mas fazendo pós-doc. Então, cara, você imagina que loucura que foi isso aí. E eu falo Isso aqui é assim, prova de fogo, né? de coração, que foi para mim assim, era talvez das metas da minha vida, metas profissionais, talvez tenha sido assim a mais almejada, né? A mais almejada para mim. Eu tenho um orgulho muito grande de estar lá na UFES por tudo que representa. Eu acho que é uma forma da gente contribuir. Hoje, por exemplo, eu dei aula aqui, né? Dando aula virtual e tal. Mas, poxa, eu estava com a sala, uma hora eu olhei e falei, cara, eu estou com 63 pessoas aqui eu dando aula. E eu estou, né, corrigindo o meu livro aqui, né, de sessões, né, já estou aqui na reta finalíssima, né, na verdade ele já acabou, estou na parte de correção, porque tem umas coisas... E eu pensando, falei, poxa, quanto desse livro eu não tirei aqui das pesquisas que eu fiz aqui, né? Ou seja, eu devo esse livro à UFES, né? E eu estou tendo a chance de estar retribuindo isso aqui agora para os alunos. Então, hoje de manhã, para você ter ideia, eu falei de um tema que está no livro e que não tem manual, não tem lugar nenhum e tal. Então, sabe, aquilo assim... Então, Genial. cara, então, vida de professor é um negócio meio maluco. O pessoal fala assim que jogador de futebol é maluco e tal. Cara, eu acho que professor, e professor de quem especificamente é professor de ensino de instituição pública. Por favor, não quero que... Isso é um ponto que eu quero assim, chamar atenção. Não estou discriminando professor de... Muito Claro. pelo contrário. Porque, deixa eu te falar, uma das missões nossas, né, por exemplo, lá na UFES, é a gente formar, inclusive, bons professores para as instituições privadas. Sim, Então, sim. uma pessoa que eu reconheço a relevância da instituição privada. Tive vários orientando de instituição privada. Mas
um professor de uma instituição pública, o Marcelo aí, ó, o Marcelo está entrando aqui agora, ó, acabou de entrar, foi mestrando nesse, um Seja excepcional. bem-vindo. Então, então isso, rapaz, é um troço assim que é difícil assim. Quando às vezes a pessoa fala assim, o que você é difícil às vezes você como advogado, acho que a gente contribui, né? Mas eu acho que como professor a nossa contribuição é uma contribuição muito mais forte. Eu Não, não tenho tem dúvida. uma contribuição, acho que essa é a. Então foi isso. Então veja, foi assim, ó, então é totalmente na contramão, porque normalmente as pessoas elas, não, sai da faculdade, já vai seguindo, né? Eu demorei um tempo muito grande, eu demorei um tempo grande, um tempo razoável, e eu acho que isso, Márcio, para mim, e eu vejo isso em alguns alunos, para mim foi muito bom, porque eu acho que eu entrei com um nível de maturidade muito grande, muito boa no mestrado. Então, isso. Né? E aí vai uma Ah, dica, certamente fez diferença, né, para sua aula, né? e isso fez. E isso me lembra na seleção, o professor Rudolvinho, ele falou um negócio muito bacana para mim. E ele chegou para mim e falou bem assim, eu preocupado, né, com a prova, né, com a entrevista, tal. Aí ele falou, aí, né, chegou depois da entrevista, e ele olhou a parte de publicação que eu já tinha, né? Experiência de docência, né? De publicação e tal, né? Aí ele até brincou assim, ele olhou, falou assim, poxa, mas você já vai entrar no mestrado com essa quantidade de publicação? Aí ele falou bem assim, aí eu falei, professor, tal, que eu vim publicando. Aí ele falou bem assim, aí ele falou bem assim, Aí ele me lembra que ele falou até um pouco mais alto, professor, ele falou assim, então, às vezes é importante porque a vaga não são nós que selecionamos o candidato, é o candidato que adjudica a vaga. É. E é Então, exatamente isso, né? É exatamente isso. E a gente fala isso para os alunos, eles não acreditam, né? E é bom seu relato, porque, de fato, não fala assim, mas eu não sei se vou passar. Na verdade, você tem que se preparar, porque você sabe que aquela vaga ali é sua. Né? Em muitos casos, sobra vaga. Né? A gente vê quantas seleções aí de doutorado, mestrado, e até mesmo de concurso público e tal, vestibular, sobra vaga porque o candidato não está preparado, né? E foi interessante você citar o professor Arruda Alvim, porque essa é a minha próxima pergunta. Eu queria que você, se você pudesse contar para nós algum professor que tenha te inspirado, ou alguns professores que tenham te inspirado. Você já citou o professor Raul Delvim, mas existe mais alguém que você se lembra de aulas assim, que você fala, caraca, esse cara aqui, ou essa mulher, essa pessoa, te enchia os olhos? Alguém que você possa citar, até como uma forma de homenagem? cara, eu tive assim, alguns professores, assim, digamos, e eu vou te dizer que eu tive professores fora da academia, que eu considero professores, assim. Meu pai foi um cara que eu conversava muito com meu pai. Meu pai era um cara assim de muito detalhe. E ele talvez isso aí me incentivou a um estudo de uma forma muito interessante. Me levou isso muito à academia. Então, assim, dois professores que eu vou colocar de fora da academia. Foi ele e uma pessoa que hoje eu ainda convivo bastante, convivo bem, que para mim é um dos grandes advogados aqui do Estado do Espírito Santo, que é o Rodrigo Martins. Ele foi um sujeito também que professor da Escola Magistratura. Não tive a oportunidade de ser aluno dele nas cadeiras, mas são duas referências que eu tenho de advogados que foram meus professores, mas não só professor na advocacia, professores que me ensinaram a estudar. Que ótimo, que ótimo. Mas eu tenho, cara, um professor assim, um sujeito que inclusive aposentou esse ano no tribunal, que para mim foi uma referência muito grande, que foi o professor Álvaro Bourguignon. E nessas duas pós-graduações que eu estou falando contigo, nessas especializações, ele foi professor que estava nessas especializações. Então, acho que ele foi um sujeito assim, que foi muito importante na minha formação. Agora, sem dúvida alguma, o meu referencial como professor, como academia e como pessoa nesse sentido todo, foi o meu orientador, o professor Rodolvinho. Tanto que eu conto, até tem uma obra em homenagem a ele, eu posso até depois, lá no Conexões, Professor Mazei, Conexões Jurídicas, quem tiver interesse lá, eu posso até tirar as fotos e botar. Eu tive a oportunidade de coordenar uma obra, junto com o Araquém de Assis, com o Eduardo Rudolvin, a Tereza, os filhos, uma obra em homenagem ao professor Rudolvin. E aí, eu tive que, cada coordenador teve que falar um pouco
sobre o homenageado, que era o professor Arruda Alvim. E eu falei dessa transição que eu estudei pelo Arruda Alvim na faculdade. E era como se fosse um livro chique, era algo cool, estudar por Arruda Alvim, não era, né? Era algo, né? Os comentários. Então, essa transição do livro, então, o professor Arruda Alvim, ele foi um referencial para mim, ele é um referencial para mim como professor, a forma... eu acho assim, se pensando num técnico, ele foi um sujeito que ele conseguiu tirar de mim, especialmente no mestrado, uma performance muito grande. Isso é um grande mérito que o professor tem, né? Eu lembro de umas passagens, Márcio, não tinha WhatsApp, né? Não tinha Messenger. Eu fiz o mestrado eu terminei o mestrado eu entrei em 2003. Eu tive um problema no mestrado, que meu pai faleceu, então eu acabei atrasando. Então era para eu terminar em 2006, eu terminei em 2007. Então não tinha, né, o período, para vocês entenderem que eu fiz o mestrado. Sim, é. Mas aí era muito engraçado, então eu me comunicava muito com o professor Arruda Alvim por e-mail. E só que nosso e-mail, cara, era mais ou menos automático, igual o WhatsApp. Ele estava sempre disponível. Toda hora. E eu tenho umas mensagens dele, assim, que são algumas dessas mensagens são sensacionais, tipo 2h30, 3 horas da manhã, assim, mas ei, você está aí? Então, isso assim, muito bacana. Então foi um cara assim que sem dúvida, se falar assim, academicamente, eu acho que é a minha grande referência. Eu faço questão, eu falo isso assim. E digo mais, e isso, de certa maneira, você vê como é que isso tem a ver com a minha identidade, isso. O Arruda Alvim, ele não é uma pessoa de conhecimento limitado a processo. Muito pelo contrário. Pelo contrário. Ele é professor da cadeira de Direito Civil, né, da pós-graduação da PUC. Foi meu orientador, está até aqui, ó, coincidentemente falando, aí, ó, foi meu orientador lá no Direito de Superfície. E ele achou o máximo quando eu escolhi Direito de Superfície, porque eu já publicava, né, em processo e tal. Falou, pô, mas você vai pegar um tema clássico do direito civil, isso é um tema para quem... Direito das coisas, e um tema sem processo, árido, é esse o tema que você quer? Aí eu falei, não, professor, é esse tema que eu quero. Aí ele falou bem assim, olha, parabéns aí pela escolha, vamos ver como é que isso vai acabar. Que legal, que legal. E é interessante, eu tenho feito essa pergunta para todo mundo, o pessoal que tenha nos acompanhado aí há mais tempo sabe disso, que ao final do projeto, se tudo der certo, a minha ideia é compilar todos esses professores que têm sido citados para fazer uma forma de homenagem também, eventualmente um texto, alguma coisa, e certamente o pessoal Arruda Alvim vai estar lá. Já que você citou de livro, e eu queria também, não sei se você se lembra, certamente sim, né, mas o pessoal não sei se conhece, aqui eu tenho em mãos uma obra que o professor Mazei coordenou, eu tive a honra de ter um texto aqui publicado. E foi assim, para mim uma satisfação muito grande, mas aí na época a gente tinha muito menos contato que tem hoje, né? E você ter me convidado para participar desse livro, eu fiquei muito satisfeito na época. E desde aquela época eu comecei a acompanhar a sua carreira, me chamava muita atenção isso, né? Porque aí um professor que publica uma dissertação de mestrado sobre direitos reais, e depois no doutorado vai falar de embaixo de declaração, é difícil você encontrar alguém que consiga transitar, né, dessa forma nessas duas áreas para nós, tão diferentes, né? E eu tenho certeza que muitos que estão aqui acompanhando, o professor Cabral, Beclaud está aqui conosco também, o professor Bernardo Câmara estão aqui também, certamente concordam comigo que você é diferenciado em vários sentidos e nesse também. Por isso que você não poderia, como eu falei antes, ter outro homenageado melhor para falar aqui do Espírito Santo. E aí, aproveitando o embalo para a gente poder seguir, porque uma ideia do nosso projeto também é, além de homenagear docentes, grandes mestres, é também incentivar novos profissionais. E nesse incentivo, eu queria que você falasse um pouco para nós de dois momentos, ou pelo menos no mínimo dois. Momentos que eu tenho certeza que marcantes positivamente, você tem vários, né? Já citou alguns, mas alguma coisa que vem à sua mente de algo aquilo que você chegou em casa no final do dia e falou assim, pô, isso foi muito legal, isso valeu a pena como professor. E por outro lado também, porque também a vida do professor não é sempre uma maravilha, não é só um mar de rosas, né? Se você pudesse citar também algum momento negativo, alguma coisa que não foi tão boa,
mas que serviu eventualmente ali como uma forma de aprendizado, para que também as outras pessoas que estão nos assistindo, que vierem nos assistir, saibam dessas duas perspectivas. Cara, olha só, cara, tem tanta história, assim, sinceramente, assim, tanta história bacana, assim, e que isso é o que eu poderia, assim, colocar, por exemplo, eu tenho por exemplo, um caso lá que para mim é super legal, que eu tive uma vez uma menina lá na aula, e né, uma menina, ela tinha uma dificuldade muito grande, ela, não vou falar o nome e tal, mas ela tinha dificuldade muito grande, porque isso já lá na UFS, ela tinha dificuldade de compreensão da disciplina e tal, porque ela, na verdade, ela não era a matéria dela civil e tal, e o que eu notei? Direito das Sucessões, ela tinha uma dificuldade muito grande porque ela tinha feito um mau curso todo de direito das sucessões, de direito civil. Só para você ter ideia, aí eu fui trabalhar com essa menina, eu fui fazer quando ela já tinha sido reprovada 3 vezes, inclusive comigo, né? 2 com outro professor. Foi logo quando eu entrei na cadeira e eu percebi aquilo ali. E eu chamei essa pessoa, tal, falei, pô, vou fazer um plano aqui para você estudar civil e tal. E ela não só, olha como é que é engraçado, ela começou a estudar civil, e também eu acho esse caso bem bacana, tal. Ela começou a estudar civil, enfim, lá, foi super bem depois, né? E eu brincava com ela, falava que ela era minha sócia do escritório, quando tinha alguma questão lá, eu chegava e falava, ó, fulana, tal, se acontecesse lá no nosso escritório, como é que ia ser isso, tal. Ela passou com a nota boa, e Márcio, tempos depois, e ela pensou em largar o curso, né, por conta de civil e tal. E tempos depois ela passou num concurso. E no concurso que ela passou, que ela é hoje uma assistente judiciária, e né, um determinado, ela gabaritou a prova de civil. Que E a legal. civil, ela ter gabaritado a prova de civil, foi fundamental para ela ter passado. Porque se ela não tivesse gabaritado, então ela mandou um vídeo tão emocionante que ela falou assim, a matéria que desanimou ela a estudar, que ela estava largando a faculdade, fez ela alcançar, se eu me emocionar aqui, fez ela alcançar um concurso que poderia, dentro das perspectivas dela, conceder à família dela uma segurança financeira que não tinha. Então, assim, eu até me Que emociono. legal. É emocionante. É, 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 Parabéns. foi muito bacana. Aí tem assim, mas eu acho que assim, eu acho que de todos, por mais singelo que pode parecer esse caso, mas eu acho que foi talvez um caso assim que mais me marcou. Eu tive, mas, cara, que se eu for lembrar Não, assim, mas é, imagino. Mas agora, que ótimo, que história linda. agora eu tive uma engraçadíssima, assim, até tem aluno aí que está assistindo, que é da disciplina de hoje, chega a ser, é triste, mas ao mesmo tempo é engraçada. Agora na pandemia, então, enquanto estava vendo aquela questão se suspende, não suspende e tal, eu me propus a arrumar uma plataforma gratuita que eu deixava gravado para que a gente pudesse, no período que a gente não sabia como é que ia ser, fazer alguns encontros. Encontros que não eram obrigatórios, eram encontros facultativos e tal. E aí que vem assim, a parte engraçada, assim, que é o de sabor engraçado. Eu recebi 3 reclamações na ouvidoria da UFES, porque eu estava dando aula. Então, eu recebi reclamações porque eu estava disponível para os alunos. Então, assim, é curioso como é que... Então, você trabalhar com isso... Então, hoje até eu conversei com a turma, falou, não estou magoado com a turma. E eu entendo que isso acontece, tal, mas isso mostra o contexto complexo que, às Sim. vezes, a gente, como Você professor... cheio da boa intenção, né? Alguém viu isso como algo negativo, né? Não, e isso é muito complexo, Márcio. Porque hoje, o que eu vejo? Aí, assim, talvez a minha crítica que eu faço. Isso não muito comigo, mas no modo geral. Eu acho que hoje a gente tem muito mais facilidade. A gente tem muito mais facilidade. A gente tem muito mais... O aluno tem muito mais condição de estudar.
talvez exista uma frustração quanto ao mercado, eu não sei o que ocorre, eu não sei o que ocorre, mas a gente nota assim, que o aluno ele tem uma dificuldade de se expressar com o professor maior. E uma relação com o professor. Ó, entrou aqui agora, ó, meu querido amigo Altafim, um excepcional professor, um professor de mão cheia. Esse aqui é um cara que tem o dom aí de... Que bom que está aqui. Seja bem-vindo. Então é isso, assim, então é uma relação que ela é assim, ela é complexa. E hoje alguns colegas eles estão desanimados com a cátedra muito por conta disso. Aí vem a questão, talvez não, com certeza a questão da remuneração e tal. A gente vai pensando nas condições de trabalho e tudo. Mas assim, o que talvez me deixa triste nesse contexto, eu contei essa história aqui, é porque eu acho que o aluno ele não valoriza de fato o professor como deveria valorizar. E eu não estou falando da minha pessoa, não. Estou falando no sentido... no geral, né? No sentido mais amplo, porque eu acho que o professor ele tem a capacidade, como eu falei assim, de dar uma mudança de vida. Em vários aspectos, né? O professor. E eu sinto assim, eu não entendi ainda direito como trabalhar, como compreender essa lógica. Então, É difícil mesmo. É uma complexidade muito grande, né? Porque ao mesmo tempo que você tem mais acesso ao professor, diferente da nossa época, em que o professor era muito, né, distante, havia uma formalidade muito grande. Eu tive a oportunidade de assistir um pedacinho hoje da live do Beck, de tarde, com o professor Leonardo, e eles falaram um pouco sobre isso também, que hoje em dia a gente tem mais acesso ao professor, mas, por outro lado, esse acesso facilitado nem sempre significa uma comunicação fácil, né? É paradoxal uma situação como essa, né? Eu também tenho percebido isso, assim. E isso mesmo antes da pandemia, né? Isso era algo que acontecia. Às vezes uma coisa que você fala em sala é mal interpretado, ou então algum recado, alguma questão que você propõe, enfim. Mas eu acho que é do jogo também, né, Mazei? A sociedade está muito complexa cada dia mais, né? E aqui não vai ser diferente, né? Não, por isso que eu digo assim, eu sou muito franco, hoje até conversei, foi uma turma maravilhosa que eu estou dando aula de manhã. E a turma ficou preocupada por ter ficado chateado. E isso não é óbvio que isso não é um grupo de 60 e poucos alunos, é um universo, né, gigante lá, imagina, 60 alunos, você dá uma... Né? Então, assim, não é isso. Mas, assim, é um nível de complexidade, eles acabam sendo vítimas, nós todos somos vítimas dessa sociedade um pouco litigiosa que a gente está tendo. Sim, e aí entra uma outra coisa também, assim, que, fazendo uma análise, eu acho que mudou muito da minha época, você tinha referências concretas para poder estudar. Livros concretos para poder estudar, referências. sim. Cara, hoje eu fico pensando, também para... Né, o nível de estudo, né, que está tendo, o nível de... É super... Tanto que eu falei, olha, o Arruda Alvim, imagina, eu estudei, você estudar, né, na década de 90, comentário, né, o Pontes. Então, pô, as minhas referências, minhas grandes referências, por exemplo, em processo, foi o Arruda Alvim, Humberto Teodoro Júnior, Pontes de Miranda, José Frederico Marques. Essas que foram as minhas grandes referências, assim, na graduação. Mas não eram muitas, entendeu? A gente tinha, assim, Sim. E hoje, olha a quantidade de referência que a gente tem. É muito... E aí fica difícil para o aluno conseguir filtrar isso também, né? E isso Sim. é complexo, de fato, não tem dúvida. Né? Mas, enfim, o novo mundo que a gente está com tanta dificuldade, né? E isso eu acho que também é um papel um pouco do professor, a gente tentar filtrar, né? Eu falo sempre para eles isso, eu falo, olha, vocês têm muita coisa na internet, tem muito material, mas você tem que saber exatamente o que você está lendo, né? Porque depois, quando vai fazer uma prova, fazer um concurso, alguma coisa, ou participar de um caso concreto, você percebe que ele não está preparado, né? Porque ele não estudou como deveria, enfim. Mas, infelizmente, acontece, não tem dúvida. Bom, a gente está falando um pouco de aula, né, Mazei? Está falando de material e tal. Como é que é o seu método de aula? E aí, claro que eu estou te perguntando isso mais em relação ao período pré-pandêmico do que, é claro, agora, né? E também de avaliação. Você tem alguma metodologia que você queira compartilhar conosco? Alguma coisa assim
que vale a pena, que você acha interessante para que novos profissionais possam falar, olha, mas ele faz isso, isso é o jump of the cat, isso aí eu vou usar, que isso é bom. Cara, eu vou falar um negócio muito doido que funcionou, tá funcionando assim fantasticamente lá mas é fantasticamente lá na UFES. E eu falo isso de boca cheia, cara, porque o aproveitamento dos meninos lá, né, dos meninos, assim, tem até aluno mais antigo até do que eu, mas assim, da garotada, fala assim, dos meus coleguinhas de trabalho lá, dos meus colegas de trabalho, tem sido muito bom, tem sido fantástico. Cara, que foi um negócio assim que a gente fez de experiência, que é muito cansativo para mim, tá? E não é uma coisa assim normal nas universidades. Eu dou aula de sucessões um dia só por semana. Só que eu dou no horário cheio. E aí, olha, por que acontecia? Eu vou falar, os professores que estão me ouvindo aqui vão entender isso perfeitamente. Sucessões, cara, é uma das matérias, todo professor fala isso, mas sucessão, eu digo com certeza absoluta, é a matéria mais complexa para se ministrar. Por quê? Você precisa de todo o conhecimento de direito civil e conhecimento de processo. Então, o que acontecia no horário vazio? Em determinados momentos, quando eu tinha que explicar um ponto, eu gastava por um X, um ponto lá de direito das coisas, de direito parte geral, um ponto de processo, eu gastava 20, 30 minutos e eu perdia o fio da meada, então minha aula ficava com prejuízo, eu não conseguia terminar. Aí o que eu me toquei? Falei, cara, eu preciso criar um método em que eu coloque o pessoal para ler. E eu colocando o pessoal para ler, isso vai me facilitar, que eu já vou identificar as áreas que eu tenho. E aí, Márcio, olha como é que isso que eu vou falar é tão óbvio que eu vou falar. Minhas aulas eram terças e quintas. Se eu passasse o texto do cara na terça, às vezes não dava tempo do cara ler na quinta. E o cara se embolava que era na quinta, se era para ler. Se eu passasse na quinta, às vezes o cara tinha que estudar para uma prova tal. Como eu passo de uma terça com uma folga de uma semana, o cara ele se programa. E eu não passo só com uma semana, eu passo com mais tempo. Então ele se programa. Olha só isso, então. Então eu trabalho com muita leitura. Eu tenho umas aulas expositivas no começo, que eu faço, mas eu trabalho com bastante material que o sujeito vai lendo. E a partir desse material que ele vai lendo, essa minha aula que ela é germinada em 2 pedaços, aí que vem o Jump of the Cat, Fernanda. O primeiro pedaço da aula, só professor que vai entender isso. Eu faço um resumo da aula anterior e pego um resumo pequeno, os pontos complexos da aula anterior e jogo. E aí eu faço isso no primeiro momento. Vem o intervalo. Na segunda parte da aula, eu já tenho uma aula que ela é diferente. Já é a aula da próxima aula. Então, veja, apesar de ser germinada no mesmo dia, eu dou 2 aulas diferentes. Sendo que essa segunda aula, ela já está escorada no material do texto. E aí eu já consigo identificar onde eu vou ter os problemas na próxima aula. Na próxima. Então, o que acontece com isso, cara? Hoje, eu vou falar, vocês vão achar que é mentira, mas é verdade, num semestre, eu consigo dar aula de sessões de ponta cabeça. Olha. Eu dou aula de sessões... A aula fica extremamente dinâmica. Eu já tenho, assim, eu consigo dar sessões inteiras e analisando sessões junto com o processo. Então, eu dou aula de direito às sucessões com aula de processo com inventário e partilha. Que legal. Então, mas só isso só me propiciou essa experiência que eu achei que ia dar errado. Porque isso, para mim, é muito mais cansativo você ficar uma manhã Não tem dúvida, claro. tema. Não tem dúvida. Incrível. Vou dar uma manhã aqui, dou uma manhã, a parte da manhã sobre direito das sucessões, depois dou uma aula de processo, dou uma aula sobre reais. É muito mais leve. Isso fica... quase... Eu vou fazer uma brincadeira aqui, mas para os professores de mestrado vão entender isso, os alunos vão entender isso, é quase como uma adaptação do mestrado para a graduação. Eu ia falar isso, que é uma forma de preparar os meninos para o mestrado até, né? Porque é um pouco parecido, né? E aí o que acontece? Que aí é outro ponto nas avaliações.
eu dou 2 provas. Vai valer a maior nota. Ok? Para mim não tem negócio de somar, não. Vai valer a maior nota. O que significa dizer que a primeira ela é sempre mais difícil, porque tem menos matéria. A primeira ela é barra pesada, mas você tem a chance de já tirar uma nota boa e ficar mais tranquilo. Só que as minhas provas têm peso 4. O sujeito tem que me entregar no fim da disciplina um artigo. Então, aí na minha disciplina, ele aprende a fazer um artigo. E aí, olha como é que isso é bacana também. Eu trago os meus orientandos do mestrado para eles ajudarem os meus alunos a produzirem os artigos. Então, os meus textos lá, os artigos, eles têm uma co-orientação dos meus mestrandos. E aí você acaba ajudando os mestrandos a também amanhã se tornarem professores, né? Não deixa de ser uma forma. É uma forma do jeito. Tanto é, isso é muito engraçado, que eu tive, por exemplo, eu tive orientando que era juiz federal e tal. Falou, ó, você vai passar, então assina aí no papel, que você vai assistir minha aula de sessões, você vai corrigir as provas. Porque aí também é uma outra coisa, o que eu faço normalmente? Eu peço para eles corrigirem as provas, não darem as notas, fazem a lista e manda para mim. Eu faço as minhas notas, em regra, Márcio, para você ter ideia, elas são feitas em conselho. Não, é legal, porque aí eu coloco mais de um para corrigir. Quando tem alguma coisa maluca, eles trazem para mim. Então, cara, é um sistema em que eu criei, que eu junto todos os... Tanto é, eu vou falar um negócio para você aqui, aquela revista tem uma revista da Magister, de Direito de Família e Sucessões, praticamente todo número tem um texto de aluno da graduação com um mestrando orientando meu. Genial, genial. Todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha com isso. Então, assim, agora dá muito mais trabalho, né? Sim, não dá dúvida, não há dúvida. Mas é isso, é um famoso clássico caso do ganha-ganha, né? Porque o aluno do mestrado ganha, o aluno da graduação ganha, o professor também fica mais incentivado, porque certamente você vê seus alunos animados, né? E eles também ficam porque eles veem os colegas publicando, veem os colegas desenvolvendo isso, eles vão ficar incentivados a fazer também. Não tem dúvida, não tem dúvida. É um trabalho prazeroso, certamente muito grande, mas muito prazeroso, não tem dúvida. Ótima dica pro pessoal que está nos assistindo aí. Rapaz, lembrei aqui de um caso aqui também que me emocionou muito. Esse tem que contar. A primeira turma que eu dei aula na UFES foi quando eu passei. A primeira aula foi uma aula de Direito de Família. Isso foi quando? Não, depois que eu passei no concurso. Tá. E eu já tive a oportunidade de ter uma orientanda da graduação que foi minha orientanda no mestrado e que agora já está virando uma professora. Olha, você formou a carreira docente dela. Legal. E ela é uma pesquisadora hoje, assim, tem publicado bastante e tal, tem me ajudado, está lá no NEAP. Então isso, cara, e eu só me toquei disso, eu me emocionei um dia que eu encontrei com ela no NEAP. E eu lembrei dela, e ela tem uma vantagem, e ela tem uma virtude muito grande, que ela também é vascaína. E eu lembrei dela, eu lembrei dessa, que ela teve um dia que a gente conheceu um negócio e ela, como era assim, uma pessoa tímida, e eu contei uma situação uma vez sobre um caso de direito de família, e ela se emocionou. E ela era uma pessoa tímida e tal. E hoje ela é uma grande pesquisadora, com bastante material publicado, temas difíceis. O trabalho dela de mestrado é um trabalho extremamente difícil, que falava sobre transporte de técnicas da parte de autocomposição para o direito de família, né? E hoje ela está caminhando aí para a docência. Estou falando aqui... Agora você vê que interessante, o Mitidieiro, quando esteve aqui representando o Rio Grande do Sul, quando eu perguntei para ele sobre o momento marcante, ele citou algo bem parecido. Ele disse que uma das principais satisfações que ele teve na vida de professor foi ver alunos que ele teve como orientandos na graduação, depois no mestrado e no doutorado, e hoje são professores. É interessante, né? E ele mencionou exatamente a mesma coisa.
Posso então te falar então uma outra aqui que eu me emocionei, que tem a ver? Agora você vai chorar de emoção. Eu tenho um colega meu hoje, professor da UFES, presta atenção que eu vou te dizer. Professor da UFES, professor comigo no mestrado, o meu colega do mestrado, da pós-graduação, que foi aluno, lembra daquela primeira turma que eu falei com você, que lá atrás eu dei aula? Que não tinha professor para aluno voluntário? Sim, sim. E você sabe o que ele chegou para mim e me disse naquela época? Que eu despertei o estudo pelo processo. Olha que coisa. Esse cara hoje, então ele fez o mestrado, doutorado, hoje ele é meu colega na UFES. Isso é sensacional, isso é maravilhoso, né? Você poder ver isso. E talvez, eu não sei nesse caso, mas comigo já aconteceu, de eu nem lembrar da pessoa, exatamente da situação, da aula, né? E a pessoa falou, mas você falou aquilo em sala de aula e aquilo me incentivou da tal forma, e hoje eu consegui isso, consegui aquilo, porque isso fez muita diferença. E aproveitando, eu estou lembrando de um caso, eu estava dando uma aula num dia que era uma véspera de feriado, num dia que estava super quente, aqui eu dava aula na faculdade particular, e a sala estava super vazia, porque véspera de feriado, era o último horário, 9 horas da noite. E aí eu falei, olha, gente, vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer com que essa aula seja dinâmica, interessante. Eu sei que é difícil, eu sei que está todo mundo fora. E aí, na hora, eu falei alguma coisa, eu falei, olha, a diferença de vocês, para quem está lá no boteco essa hora, vai ser vista no futuro. Alguma coisa assim. E aí não lembrava, confesso que eu não lembrava. Uns 5 anos depois, mas eu estava numa audiência, um advogado da parte contrária era um aluno meu, aí eu reconheci, né? E aí foi brilhante na audiência, inclusive depois ganhou esse processo contra o meu cliente, é uma parte ruim, né? E depois ele veio me contar esse caso, falou, aí veio me contar esse caso, ele falou, Márcio, aquele dia eu tava mal, rapaz, tava sentindo o lixo, porque, pô, não queria estar ali. Quando você falou aquilo para mim fez muita diferença, abriu meus olhos, mudei minha vista na faculdade, estava no 6º período ali, e dali para frente eu só melhorei, cresci. Olha você vê como é que... Eu nunca imaginei que ele fosse ter essa reação tão grande, né? Mas isso faz muita diferença, isso é muito interessante, realmente, não tem dúvida. É muito legal. Bom, mas a gente está encaminhando para o nosso final, mas eu queria aproveitar e te perguntar mais algumas coisinhas. A primeira, você, como todo mundo sabe, você já mencionou, você é advogado, um grande advogado, com causas espalhadas no Brasil todo, né? Causas muito importantes. E como é que você vê a compatibilização das duas profissões, da advocacia e da docência? De que forma você acha que uma coisa ajuda a outra, principalmente na vida de professor? Cara, eu vou contar a história aqui de um filme, mas esse filme ele é catastrófico, tá? Que é Gêmeos, Mórbida Semelhança. É catastrófico esse filme. Mas só que ele tem uma história, cara, que é fabulosa, muito a ver. Que é mais ou menos o seguinte: são dois irmãos, e na verdade eles são dois irmãos de sucesso, porque o catastrófico do filme, porque como eles são muito parecidos, eles trocam de posição e tal, então um não sabe que é o outro e tal. Então, inclusive, troca de namorada, e aí os dois depois se apaixonam por uma mulher. Aí dá uma desgraça danada. Não funciona nada. Mas tirando essa parte do enredo aí, o que tem a ver com esse assunto? Vale a pena ver esse filme. Qual que era, o que fica evidente que era o sucesso dos dois, o grande sucesso dos dois? Porque um era um mega pesquisador. O cara, ele conseguia pesquisar e ele conseguia pegar os dados, não só fazer a pesquisa, mas pegar os dados da pesquisa e conseguir produzir com os dados da pesquisa. Ele pensava adiante. Só que tinha um irmão, cara, que era um médico. Então, assim, era como se fosse um professor de medicina, um cara. Então, ele trabalhava com isso e ele era prospectivo. Só que tinha um, cara, que ele era o cara do combate. E ele pegava não só as pesquisas e aplicava na medicina, como aquilo que ele via, ele movimentava para as pesquisas do outro. Então, esse filme ele é muito maluco se você vê nessa perspectiva. O advogado, quem tem essas duas profissões, e eu não tenho nada contra ao professor da E, muito pelo contrário. Você pode ter, mas eu digo o advogado, o juiz, o promotor, o assessor. Quando você consegue trabalhar com essas duas dimensões, isso é fundamental. E aí tem umas coisas que são sensacionais, também falando da questão de professor,
eu tive uma disciplina que eu tinha alguns desembargadores aqui do tribunal que eram nossos alunos. E eram alunos especiais e tal, alunos regulares. Mas teve uma que foi sensacional, que era um aluno especial. E um dia eu estava no pleno. E tinha uma questão lá, e me lembro quando eu apresentei para eles essa questão, e isso foi antes do CPC, né, o CPC entrar em vigor. Eu estava fazendo pós-doc, né, só fazer as datas aí, e eu falei sobre a questão da decisão surpresa. E na hora todo mundo ficou... Ficou surpreendido. Como tal? E eu sei que naqueles debates, e foram, eu fiz uma disciplina, Márcio, olha que legal. Olha como é que é o conjugar uma coisa com a outra. O desembargador um dia no pleno, e eu estava no pleno, ele não me viu. E ele não me viu, porque eu estava lá no canto do pleno, eu entrei por trás. Ele chegou e teve uma questão lá que envolvia a vedação da decisão surpresa, o artigo 10, e ele falou, olha, eu, sobre isso aqui, Vossa Excelência concedeu a palavra para o advogado? Não, então o senhor tem que conceder aqui. Ele chamou o advogado e resolveram tal. Aí, quando ficou aquela discussão, e ele foi e fez toda a exposição, a ideia do contraditório, da cooperação. Sim, legal. E, veja, isso tem a ver com isso, a ideia, ele captou, esse desembargador, né, que a importância da academia Sim. para a prática. Então foi muito. Então esse foi um caso assim, foi um caso legal e a gente usa muito isso, né? A gente usa muito isso. Mas foi um legal que eu vi isso de fora. Então foi bem bacana. É bom, legal quando você consegue perceber esses efeitos, né? Que as suas lições saem da sala de aula e impactam outras áreas, né? Isso faz muita diferença, de fato. Não tem dúvida. Essa é uma das grandes funções, e isso que eu sempre digo, assim, eu já citei aqui nessa nossa série algumas vezes, e alguns colegas também concordaram, e é mais ou menos isso, porque não adianta nada, né, Mazia? A gente ficar dando aula para o aluno ali, fazer prova, passar em prova, e a gente precisa fazer com que aquilo que ele aprende ali vá para fora, né? Aquilo que ele realmente mude de alguma maneira a sociedade, que ele ajude a melhorar a prestação jurisdicional. Eu acho que é para isso que a gente está aqui. Né? Se fosse para ficar simplesmente ali, né, fazendo o aluno passar de semestre, passar de ano, acho que isso é muito pouco pela quantidade de coisas que a gente estuda, que a gente lê, que a gente trabalha, né? Concordo contigo, não tem dúvida. Por falar em ler, desculpa, por falar em ler, você é um cara que está escrevendo insanamente, né? Você é um produtor consumais, assim, você é um cara, é difícil até te acompanhar a quantidade de produção que você tem. Você tem alguma dica para dar para nós a respeito disso, Mazas? Você tem um método de trabalho, assim, quando você vai escrever um texto, alguma coisa que você pode nos ajudar nesse sentido? Ó, eu tenho um método assim bem careta. Vou aproveitar aqui, ó. Eu faço um roteiro de uma lógica, eu tenho que ter uma lógica. Estamos nós dois aqui, ó. Aqui o meu próximo texto aqui, ó. Também o roteiro na mão, na munheca aqui, ó. Tô igual você, então. Eu acho que é muito importante você saber assim, você ter a lógica daquilo que você vai colocar. E é óbvio que você pode ter mudanças e tal. Então, igual hoje, por exemplo, eu estou escrevendo, eu estou fazendo a correção de um do texto livro, aqui. Né? E aí eu vou falar uma coisa que é muito difícil. O que eu vou dizer que agora eu aprendi isso com o tempo. Aprendi isso com o tempo. Isso é muito difícil que eu vou falar aqui agora. Eu não tenho mais hoje nenhum apego às coisas que eu já escrevi. Em outras palavras, eu escrevi lá tantas linhas e tal, aí eu quero consertar e manter aquilo. Então, eu acho que isso é uma grande dica. Você ter o roteiro, mas saber o seguinte, você poder mudar aquilo ali, isso é importante. E aqui eu queria fazer um registro, eu já falei isso várias vezes, mas eu quero falar, por pena que o livro não está aqui na mão. Aproveitar o Cabral aqui, que teve aqui, não sei se o Cabral está aqui ainda, mas esteve aqui mais cedo. O Cabral, o Léo e o Fred, eles fizeram algo muito bacana que espero que mude algumas coisas que eu pensei para frente. Eu era um sujeito de escrever muito, querer soltar as coisas muito consolidadas. Aquela obra deles sobre procedimentos especiais, que é lançar ideias, eu acho que foi muito importante. Então, o que eu acho que está sendo assim, digamos assim, ratificou
talvez coisas que eu tinha pensado e vai ser para frente. Sem contar esse trabalho, que é o trabalho mais denso que eu estou fazendo agora, a tendência é que a minha produção para frente vai ser muita coisa que eu tenho pronta, que eu vou dar uma trabalhada e vou colocar para frente. Porque é exatamente esse livro, Fernanda, o livro de procedimentos especiais. Só para vocês terem uma ideia, falando sobre isso aqui, eu tenho escrito sobre procedimentos especiais, né, e aqui no livro lá de sessões tem uma introduçãozinha sobre isso, mas eu tenho escrito mais ou menos sobre procedimentos especiais umas 150 páginas. Então, na verdade, eu já... E tanto que muita coisa que do livro deles foi muito fácil o diálogo, porque eram assuntos que a gente já vinha discutindo. Que também, eu faço questão de colocar isso, que é muito bacana, a gente está vivendo também, Márcio, um outro momento. Eu sei que o tempo aqui está curto, mas é um momento muito interessante. Temos 3 minutos. Tá, vou falar isso aqui rapidinho. Hoje nós temos uma geração de professores que dialoga e se comunica muito mais fácil. Sim, isso é muito interessante. É uma vantagem que a gente teve perante o pessoal lá. Então, não tem dúvida. Bom, mas nesse tempinho final, eu queria te agradecer muito, cara, esse tempo que você nos concedeu, essa hora do seu dia corrido aí para participar do nosso projeto, homenagear o professor, os docentes todos citados. E queria te deixar os últimos minutinhos, se você pudesse deixar uma mensagem final para os professores que estão nos assistindo, para aqueles que vão tentar um dia ser professor, alguém que possa se sentir incentivado pelas suas lições. Mais uma vez, meu caro, muito obrigado mesmo. E a palavra é sua para a gente encerrar. Eu que te agradeço a todos aí, cara, que foi um bate-papo. Só não bebemos vinho, mas foi estilo aqui direito e vinho. Né? Aguardo seu convite para a próxima. Bem bate-papo. Agora, o que eu acho é o seguinte, a pessoa que vai dar aula, que vai aqui, e eu vejo muito isso, ela não pode ser uma pessoa frustrada. O da aula, o retorno, seja o retorno acadêmico, o retorno financeiro, o retorno, de um modo geral, ele vai ter que vir de uma forma natural. Isso é muito importante. Se o professor não compreender isso, ele vai ser um professor frustrado. E não há nada pior do que um professor frustrado. Professor é vocação. Isso tem que se entender. Então, meu querido, te agradecendo aqui. E um detalhe importante. Eu e Cabral fizemos uma live, 2 vascaínos, e não caiu. Hoje eu e você uma live e não caiu. Então, o Vasco agora vai para as cabeças. Não tem dúvida. É o melhor do Rio, a gente já está lá, né? E cada vez crescendo mais. Nós estamos praticamente uma máquina, né? Que nós temos uma máquina de fazer gol, tem uma máquina de jogar, nós temos um técnico que é sensacional. Né? Eu não podia deixar de falar nesse final do nosso time, claro, que nos dá muita alegria e satisfação, um pouquinho de tristeza às vezes, mas faz parte do jogo, né? Mas, meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui nesse finalzinho. Amanhã convido a todos a continuar com o nosso projeto aqui com a professora Luísa. Boa noite, pessoal. Valeu mesmo, Maza. Um abraço. Saudações cruzmaltinas. Valeu mesmo. Obrigado, meu pessoal. Valeu, boa noite.